Olá a todos e todas, sejam bem-vindos à disciplina Educação do Campo. Eu sou Adair Ledo e estarei com vocês conduzindo essa disciplina. A disciplina Educação do Campo, ela tem carga horária de 60 horas e está distribuída em 8 encontros. Durante esses encontros, discutiremos sobre as concepções e princípios da educação do campo, alternativas para se pensar o acesso dos diferentes sujeitos à educação. Discutiremos também propostas de formação de professores, currículo e práticas pedagógicas para a educação do campo. Essa disciplina apresenta como ementa educação e escola do campo, história, tendências, concepções teóricas, metodológicas, território da educação rural na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nas Escolas do Campo, a educação rural e desenvolvimento local, integrado e sustentável, pedagogia da alternância, currículo para a escola básica e para o campo, formação de professores para a educação do campo, estudo de propostas para o meio rural. Então, a gente começa já com o pressuposto de que é impossível discutir a educação do campo sem compreender sua concepção, seus princípios, as lutas e as discussões que projetam a educação do campo no campo das políticas públicas. Então, a gente precisa aprofundar essa discussão. E também pensar, além do currículo, a formação de professores que dê conta de fazer essa discussão, de fazer com que a educação do campo apareça nas propostas, e respeite aí os diferentes sujeitos. Diante dessa ementa, eu organizei os seguintes objetivos que vocês podem acessar no plano de curso. É interessante que todos leiam o plano de curso para entender como nós iremos caminhar com essa disciplina. O primeiro objetivo, compreender os princípios e concepções da educação do campo. Esses princípios vêm com o objetivo de analisar principalmente a dinâmica que movimenta essa concepção de educação, analisar as políticas públicas brasileiras da educação do campo, quando elas surgem, quais direitos aparece ali assegurado à educação do campo, discutir propostas teóricas e metodológicas para escolas do campo, discutir as especificidades da escola do campo, e a diversidade de sujeitos. A gente vai reconhecer a necessidade de um projeto específico e diferenciado para a educação do campo. É claro que essa discussão ela perpassará por leituras de diferentes autores que trabalham a educação do campo. Caldarte, Molina, Miguel Arroio, e outros. Essa disciplina fará com base na leitura desses autores. E assim, como nós temos uma disciplina de 8 encontros, eu dividi em 3 unidades, em que a primeira unidade terá um total de 3 encontros, a segunda também 3 encontros e a terceira 2 encontros. Então, fiquem atentos aos prazos para dar conta das leituras, das atividades e postar no tempo certo. Para a primeira unidade, eu reorganizei o seguinte conteúdo: Educação do campo, concepções e princípios, depois a evolução histórica da educação do campo no Brasil, e a gente precisa pensar que a educação do campo é um conceito nosso, a legislação brasileira e a educação do campo. Na segunda unidade, a gente vai estudar os enfoques pedagógicos da educação do campo. A educação do campo e o respeito às características do campo, pontos básicos para a elaboração do PPP para a educação do campo. Ou seja, a gente também precisa fazer uma discussão do que é o PPP. Se tem uma escola do campo, o PPP precisa trazer essa característica, trazer essa concepção. Para a terceira unidade, a gente vai discutir a formação de professores para a educação do campo, a educação do campo como formação para o desenvolvimento sustentável, a educação do campo, diversidade e políticas públicas. Então, a gente vai ter essa discussão ampla, uma discussão bastante significativa para a nossa proposta de trabalho.
Neste primeiro encontro, vocês irão fazer a leitura de um verbete desse dicionário, Dicionário da Educação do Campo, a leitura de um verbete, o verbete Educação do Campo. Ao fazer essa leitura, a gente vai tentar conceituar o que é educação do campo. Adianto que não precisa ficar preso apenas ao que a leitura apresenta, né? É importante o posicionamento, a discussão, trazer a reflexão, né? Quem frequentou a educação do campo, quem conhece a educação do campo do ponto de vista da prática, é importante trazer essa reflexão durante a construção desse conceito. Também trazer a expectativa de vocês acerca da disciplina. Então, como avaliação, nós temos, primeiro momento, um fórum, que é a educação do campo, que será a partir desse verbete. Tem lá, no ambiente virtual de aprendizagem, a questão que orienta o fórum. Tem também as páginas que vocês terão que ler do Dicionário da Educação do Campo. O Dicionário da Educação do Campo ele é bastante significativo, tem verbetes interessantíssimos para a leitura, né? De forma que o dicionário foi publicado na íntegra, né? Foi publicado o dicionário por completo, para que vocês pudessem estar lendo os diferentes verbetes. Mas para a unidade nós iremos trabalhar com esse, Educação do Campo. E vocês irão comentar no fórum. A segunda avaliação, que vale 8 pontos, é a produção de um artigo de revisão de literatura. Ou seja, esse artigo nós iremos produzir durante a disciplina, de maneira que eu dividi em partes e a cada atividade corresponde uma parte. A segunda atividade da primeira unidade é essa, a produção de um artigo de revisão de literatura. O que vocês irão dar conta até aqui? De produzir o título, a introdução e a metodologia. Lembrando que, por conta do momento que nós estamos vivendo, a metodologia será de pesquisa bibliográfica de revisão de literatura. Eu irei sugerir temas, né, mas vocês podem pensar outros, que dê conta de discutir a educação do campo. É um artigo que tem que ser feito em dupla ou trio e pode também ser feito individual. Então, pode ser individual, em dupla ou trio. Lembrando que a finalidade desse artigo é ao final a gente fazer uma publicação. Na segunda unidade, a gente dá continuidade à produção do artigo. A primeira atividade da segunda unidade, temos o artigo, parte 2. Né? A gente vai fazer a fundamentação teórica. A gente vai fazer ali a fundamentação teórica, que vale 5 pontos. Depois a gente vai fazer a segunda atividade da unidade 2, que também vale 5 pontos, que é a produção, que é a discussão dos resultados. O que vocês encontraram sobre a educação do campo, sobre o tema específico a partir da educação do campo que vocês estão pesquisando. Aí vocês vão produzir a discussão dos resultados. Essa é a parte 3 do artigo. Feita essa produção, nós vamos para os 2 últimos encontros da terceira unidade. Nesta unidade, vocês irão produzir a parte 4 do artigo, que são as considerações finais, o resumo com as palavras-chave e citar as referências. Vale 5 pontos. Na parte 5 do artigo, vocês irão fazer a correção e envio do artigo completo. Vocês vão pegar todas as partes e colocar em um artigo só, né, respeitando a formatação do artigo, da estrutura, as normas da BNT e postar. Né? Vale 5 pontos. Então, assim, eu espero que nessa disciplina a gente dê conta de discutir a educação do campo, seus princípios, suas concepções, e que a gente também faça produções significativas para a educação do campo, para se tematizar o que é específico, né, os diferentes sujeitos, pensar alternativas para que todos tenham acesso à educação, né, e que a gente também produza conhecimento, além de ler as teorias. Por isso que eu pensei um artigo de revisão de literatura. Se fosse em outro momento, a gente faria pesquisa de campo, mas o momento não nos é favorável para pesquisa de campo, então a gente vai fazer essa revisão de literatura. Lembrando que pode ser feito
pensar a educação do campo a partir de outras vertentes. Como seria a educação do campo, a educação infantil no campo, né? Como a BNCC traz a educação do campo, as turmas multisseriadas de educação do campo. Então a gente tem educação dos jovens e adultos no campo. Então nós temos nós temos um rol de possibilidades de trazer a discussão sobre a educação do campo. Então, eu espero que todos acessem a disciplina, que leiam o plano de curso e que também acessem o material que eu vou estar postando para leitura e fundamentação do artigo. Criarei um espaço específico para leitura complementar. Esse espaço é para ajudar na construção do artigo. Então, boa leitura, excelente disciplina e que possamos juntos construir uma educação do campo que respeite os sujeitos, suas especificidades e as diferentes discussões que devem ser colocadas para esse projeto de educação. Excelente disciplina.